Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo, um bate-papo com duas especialidades, reumatologia e ortopedia. O nosso convidado, ele é médico reumatologista há 39 anos, 22 anos desses como chefe da unidade de reumatologia do Hospital de Base, aqui do Distrito Federal, e formou 85 residentes. Tem vasta experiência em casos complexos. E como é que eu sei de tudo isso? Porque é meu pai, tem o mesmo nome do que eu, e foi a minha inspiração para fazer medicina. Eu sempre o tive como exemplo e via a questão de como ele tratava os pacientes, desenvolvia toda a sua prática clínica, e foi a minha fonte inspiradora. E hoje a gente trabalha junto, a gente trabalha aqui no nosso consultório, que vocês veem tantos vídeos, com uma dobradinha em reumato e ortopedia, que é o nosso papo aqui de hoje. Então vou apresentar, esse é o Dr. Mário Pai. Eu quero que você me explique o que é a reumatologia. Bom, a reumatologia é uma especialidade puramente clínica. A gente lida muito com a doença como um clínico, né? Porque, embora alguns pacientes vão precisar de cirurgias, principalmente por parte do ortopedista, mas o reumatologista, o envolvimento dele é um clínico, e por isso que a gente é chamado clínico do aparelho locomotor. A gente só vê o aparelho locomotor, não significa que essas doenças sejam só articulares. Elas têm comprometimento sistêmico, mas a nossa especialidade é essa, a gente é clínico do aparelho locomotor. Legal. E como é que você vê a interação entre ortopedia e reumatologia? Olha, eu acho que ela é muito importante, porque a gente precisa muito do ortopedista. A gente precisa principalmente essa parte cirúrgica. Muitas vezes você precisa, por exemplo, ter uma artrite sepsis, você precisa drenar determinadas articulações, você vai, por exemplo, um quadril, você vai precisar abrir. Então você vai precisar do ortopedista. Mas você precisa, dentro das nossas doenças, a artrose, a artrite reumatoide, o próprio lúpus, quando faz necrose óssea vascular, você vai precisar do ortopedista em algum momento para que ele faça uma cirurgia, faça uma prótese quadril de joelho. É interessante porque as duas áreas veem a mesma coisa, isso, com olhos diferentes, né? Mas a gente não vê uma interação tão forte entre as duas. Isso não é um problema aqui de Brasília, eu acho que é Brasil e às vezes nível mundial. A gente vê muitos lugares que tem essa dificuldade das duas áreas conversarem. Alguns lugares do mundo existem serviços especializados onde tem as duas áreas juntas, mas não é a rotina. E por que você acha que isso acontece? Eu particularmente nunca consegui entender isso, né? Eu também não tenho muita explicação. Quando eu fui chefe da unidade de reumatologia, eu conversei com o chefe da ortopedia, nós criamos uma parceria. Então todo residente meu passava na ortopedia e todo residente da ortopedia passava na reumato, que era exatamente para criar essa integração. Durante um tempo funcionou muito bem, mas as coisas são assim, os interesses são talvez diferentes, né? Do médico ortopedista, talvez ele entre com uma visão diferente, e o reumatologista também, né? Eu acho que isso é que pode diferenciar, mas a gente sempre está precisando um do outro. É muito interessante isso. Sim, né? O tempo todo. Muito tempo que está precisando. Eu sempre estou precisando de um ortopedista, lá no hospital eu tinha que ir atrás para fazer uma prótese, alguma coisa assim, ou para drenar uma articulação que estava infectada. Então essa interação existia. Talvez a necessidade do paciente nos unia. Sim. Né? Não, e é interessante porque a gente também precisa, né? Vira e mexe, chega pra gente um paciente que tem uma doença reumatológica, que o manejo é mais complicado, a gente olha aquela parte cirúrgica, mas falta a questão do traquejo, fica um diálogo às vezes um pouco conturbado, eu não consigo entender o porquê disso. E a gente tem patologias muito próximas, né? Sim, por totalmente. Exemplo, tirando as situações traumáticas, as situações puramente ortopédicas, tudo mas, por exemplo, o reumatismo mais frequente nosso, que é a osteoartrose, vocês também tratam, sim, até clinicamente, cirurgicamente, clinicamente. Não tratamos cirúrgico, mas tratamos clinicamente. Osteoporose, chega um momento que o reumatologista perde o seu potencial de seguir aquele caso, porque o paciente caiu na rua, vai precisar de uma prótese, vai precisar do ortopedista, muito mais do que do reumato. Ele depois até volta para a gente, porque ele tem um tratamento clínico.
E aqui, assim, é interessante que a gente sempre conversou, eu procurei isso, não tem muitos centros no Brasil que tem uma integração tão forte. Uma vantagem que nós temos, nós compartilhamos vários pacientes que a gente tem essa abordagem. Então, ele recebe o paciente, às vezes aqui, né, um paciente teu, que tem uma indicação cirúrgica, eu entro, volto o paciente, às vezes o paciente me procura, precisa de um reumatologista, a gente faz uma dobradinha muito boa aqui, que eu acho que o maior beneficiado é o paciente, no fim das contas. Eu acho que é esse que é o foco que a gente tem que ter. Vamos falar de algumas situações específicas. Sim. Que eu acho que interferem nas nossas duas especialidades de forma bastante crucial. Então, uma que eu queria falar aqui, que eu acho que é extremamente comum, Brasil afora, osteoporose. Se pudesse falar para prevenção de fratura, né? Porque o grande problema da osteoporose é quebrar, é o risco. O risco é a fratura. Né? Porque a osteoporose não dói, não é uma doença silenciosa. Mas o que a gente faz para a prevenção? Qual que é o papel do reumatologista nesse papel da prevenção? E no caso de uma fratura que o paciente vá ter, a gente tem que prevenir que novamente aconteça. Então, a gente tem que fazer algo depois que a fratura acontece. A maioria das vezes a gente acaba operando, mas aqui, na minha prática, que a gente costuma fazer, eu encaminho os pacientes para ele, para poder fazer a prevenção que a gente fala de uma nova ocorrência. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Olha, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a osteoporose, no contexto médico, ela é multidisciplinar. Porque você tem que enumerar quais são os médicos que vêem a osteoporose. Vamos começar, como ela é uma doença muito mais frequente na mulher, então, por exemplo, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela vai desenvolver a osteoporose, e aí é uma osteoporose primária, você vai ver que é o seguinte, o ginecologista tem um papel muito importante na prevenção. Muito mais do que até nós, reumatologistas. Mas aí você vê, aí tem o ortopedista trata, o reumatologista trata, o endócrino trata muito, o geriatra trata no momento mais que o paciente está mais idoso, e a osteoporose terciária acaba ficando mais na nossa mão, porque nós temos doenças que determinam a osteoporose secundária, é o caso da artrite reumatoide, do lúpus. Ele vai apresentar tanto pela doença, é o caso também da espondilite, ele vai apresentar tanto por essas doenças como pelo próprio tratamento. O paciente às vezes precisa de corticoide, a gente tem regra, mas a partir do momento que a gente sabe que ele vai desenvolver uma osteoporose, a gente já começa orientando esse paciente para ter uma boa alimentação em cálcio, fazer atividade física, tentar prevenir. Se a mulher até antes dessa menopausa a gente orienta muito, mas chega um momento que fica às vezes muito difícil, porque ela trata com o gineco, aí ela chega aqui no consultório, não, eu já trato com o meu ginecologista, e aí é por isso que eu digo, a osteoporose acaba sendo multidisciplinar, e isso, na minha opinião, atrapalha muito. Entendi. E é engraçado porque quando não dá certo, cai na minha. Sim. Eu sou o último que... A gente já vê a terciária, vocês eu acho que pegam pior ainda, né? O final, né? A consequência quando acaba quebrando e acaba cometendo aqueles, principalmente que é a mais perigosa, que a gente tem vídeo falando sobre isso, que são aqueles idosos com fratura de quadril, que é uma fratura que mata, pode até matar a pessoa. Então, eu acho o melhor tratamento é prevenir. Eu acho que ela ainda é uma causa de morte muito importante. Com certeza. E é exatamente por ser uma doença silenciosa, onde só vai ter sintoma doloroso quando ele fratura. A fratura vertebral é um grande momento, né? Sim. Porque ele começa a sentir dor. Já deu a dica, né? Já começa a sentir. É por isso que a gente tem hoje exames que vão prevenir até isso. Uma densitometria bem feita. Hoje a gente tem um questionário que a gente vai conseguir determinar se esse paciente vai evoluir para uma fratura. É claro que tem uma série de coisas envolvidas, o tabagismo, a falta de atividade física, tudo isso a gente tem que avaliar de uma forma bem precoce para evitar que ele chegue na mão do ortopedista para fazer a prótese. E uma coisa que a gente sabe é o seguinte, dos pacientes que fraturam, né, o quadril, vamos pegar assim, um grupo, os pacientes que quebraram e o paciente que não quebrou. A gente sabe que deve investir todo o nosso dinheiro, todo o nosso conhecimento naqueles que já quebraram, porque a chance dele quebrar novamente é enorme. Sim, a segunda maior fratura, do que quem não quebrou. A segunda fratura é muito, por incrível que o pareça, risco maior do que a primeira, né? E o que a gente faz, por exemplo, que eu acho que é muito importante, isso é um problema que no mundo inteiro tem. O paciente quebra, vai para o ortopedista, aqui é uma meia-culpa nossa.
opera e depois não faz nada. A maioria dos pacientes não começam nenhum tipo de tratamento. A gente sabe que o tratamento de quem não quebrou é diferente do quem já quebrou. Exatamente. Qual seria a sua recomendação para essa situação? Pois é, esse paciente, a partir do momento que ele recuperou, entrou no pós-operatório, fez uma boa fisioterapia e volta a ter uma vida, vamos dizer aqui, normal, ele tem que voltar para tratar. Ele vai ter que tomar uma droga para ganhar massa óssea, né? Ele vai ter que tomar o cálcio, vai tomar a vitamina D e vai tomar um bifosfonato ou até drogas mais recentes, como a gente tem, que protege melhor essa massa óssea. Sim. E tem que fazer um acompanhamento a longo prazo. Sim, é importante isso. A longo prazo. Eu quero falar de um outro tema aqui, que a gente tem uma preocupação, né, que o pessoal do canal que já acompanha a gente, que é a questão de infecção. E a gente sabe que as doenças autoimunes, que são a que o reumatologista trata, ela tem um viés de aumentar a probabilidade, a chance de ter uma infecção. Fala um pouco pra gente aqui as questões das doenças autoimunes e infecção. As infecções, as doenças autoimunes, elas já predispõem o indivíduo a ter uma infecção, né? Lúpus, artrite reumatoide, a espondilite e outras doenças autoimunes. O que é importante nisso aí é um diagnóstico precoce e um tratamento precoce dessas doenças. Isso, evidentemente, embora ele trate, a gente faça um bom controle dele, mas ele nunca está isento de fazer uma infecção. É claro que vai estar em jogo a qualidade de vida desse paciente. Se é um paciente que fuma, se é um paciente que faz ingestão de álcool, se ele é obeso, se ele tem diabetes ou comorbidades associadas. Tudo isso tem que entrar em jogo na cabeça do reumatologista. Uhum. Porque às vezes você pega o paciente precocemente, trata, mas de repente ele aparece até por uso ou do corticoide, ou mesmo da droga que a gente está dando, específica para a doença dele, ele pode desenvolver uma infecção, né? A gente usa muito hoje os biológicos. Os biológicos, eles predispõem, principalmente no início, a infecções de vias aéreas superiores, ele pode fazer sinusite, ele pode fazer pneumonia e tudo, e a gente tem que estar sempre acompanhando esse paciente. A regra é acompanhar trimestralmente, com exames, para detectar se está tudo bem. Isso, não é, hoje a gente tem isso muito bem controlado. Legal. Mas pode acontecer. Sim. Por isso que a gente não pode se descuidar do doente. Então a gente acompanha tanto com exame clínico como exame de laboratório. E isso, a gente, mesmo assim, a gente vê quadros infecciosos, que a gente às vezes tem surpresa. O paciente está. Isso ocorre muito com paciente lúpico, com paciente com artrite reumatoide. Eu estou colocando nessa sequência porque é mais frequente. E a gente vê, por exemplo, quando eu vou operar alguém, né, vamos dizer assim, a questão de prevenção de infecção, a gente sabe que tem algumas doenças que têm um risco aumentado. E uma delas é justamente a questão do comprometimento. O paciente tem um diagnóstico de reumatismo. Então, eu não opero nenhum paciente com reumatismo que não tenha uma avaliação extremamente recente do reumatologista, dizendo que está tudo bem, a medicação controlada. Lembrar que tem hoje em dia os imunobiológicos, Isso. que são medicações que, de certa forma, são imunomoduladores e eles acabam, se a pessoa não tiver um momento bem equilibrado, pode gerar problemas. Por exemplo, uma das coisas que tem que afastar logo de início que você vai usar um imunobiológico tipo um inibidor de TNF, um anti-TNF, é a tuberculose. Sim. Porque se esse paciente tiver uma tuberculose latente, quando você introduz o biológico, ele pode desenvolver a tuberculose. Por isso que antes, não só a tuberculose, mas a tuberculose no nosso meio no Brasil é a infecção mais importante para você evitar. Então você vai lá, faz PPD, você faz raio-x de tórax e vê a história clínica dele, que às vezes ele tem na família casos de tuberculose. Se ele tiver um PPD acima de 5, a gente já faz uma prevenção da tuberculose. Primeiro faz um tratamento dessa tuberculose latente para só depois usar o biológico, né? Mas a gente avalia também quadros de hepatite, então todo um contexto de infecção. Sim. Como a gente sempre procura ver as vacinas que esse paciente já fez. Isso é importante. Porque o uso do corticoide, o uso dessas drogas, todas que a gente usa, predispõe, por exemplo, ele a ter herpes, a ter pneumonia pneumocócica, e a gente pede primeiro que o paciente coloque em dia a sua vacinação.
para isso, para ele se proteger. Sim. E isso é importante porque você imagina, se o paciente não está com tudo isso organizado, você vai fazer uma cirurgia nele. O risco é alto, né? De tanto descompensar a doença dele, do reumatismo, quanto de ter uma infecção. Exatamente. E aí complica até o tratamento, porque se ele tiver infecção, ele também não pode tomar essas medicações, né? Exatamente. A gente primeiro tem que tratar tudo isso. Exato. Vacinar esse paciente. E uma coisa que eu acho que é importante, antes dele fazer uma cirurgia dessa de prótese, é deixar o paciente pelo menos com controle da doença em torno de 6 meses. Se ele está bem, é o momento ideal para ele operar. Isso. Porque isso aí evita muito risco futuro para ele. Essa, inclusive, é a outra pergunta nossa aqui, ó. Qual o momento que você acha que deve ser feita a prótese de quadril e joelho em caso de doenças autoimunes? Qual é o momento que você acha assim, ó, essa é a minha indicação e quando o paciente está preparado? Às vezes a gente sabe, entende a situação clínica do doente, ele tem uma dor muito grande, por exemplo, um quadril, ele tem uma dor no quadril, ele está claudicando, ele tá muito deprimido pela dor, mas não é aquele bom momento para ele tratar. Então a gente tem que compensar esse paciente em torno de ideal que, se ele estiver bem, já com o tratamento dele por 6 meses, a gente liberar ele para fazer a cirurgia. Isso vai lucrar todo mundo, vai lucrar o ortopedista, vai lucrar o próprio doente, o reumatologista e o próprio doente. Claro, e isso é muito importante, porque existe um timing para poder operar, né? Existe um momento que a gente vê que o paciente se beneficia mais da cirurgia do que quando ele está mal preparado. Então, não é só a prevenção de infecção, mas acho que também estabilizar a doença, o que você falou do psicológico é importantíssimo, porque são pacientes que sofrem tanto pela doença quanto pela sequela. Porque a artrose, no caso como esse, o desgaste da articulação quadril e joelho, ele é decorrente da própria doença. Então ele é uma consequência, ele não é uma causa. E não adianta você tratar aquilo ali porque não vai resolver, né? E a gente vê, infelizmente, às vezes, voltando naquele assunto do início, né? Da falta do diálogo bom entre reumato e ortopedista, às vezes segura um pouco o paciente. Eu acho que tem que ter esse feeling, que é uma coisa que mudou, né? Antigamente tinha uma visão diferente. Vem mudando, né? Vem mudando isso. A cirurgia hoje, ela cada vez mais o resultado dela é visível e quantificável, né? Hoje a gente realmente, quando vê um paciente bem operado, bem conduzido, é muito gratificante. Sim. Eu vejo assim, muito gratificante. Me conta, os pacientes têm medo de operar? Muito. Por quê? O que eles te falam? Tem medo de morrer. O grande medo deles, eles acham que eles vão morrer na sala de cirurgia. E a gente tem que explicar isso tudo para eles, né? Legal. Mostrar para eles o seguinte: olha, tudo bem, eu não estou induzindo você a fazer a cirurgia, você tem que sentir o teu momento. Você mesmo vai descobrir. Você vai ver que você tem uma dor que você não consegue mais ter controle com os medicamentos, e aquele é o grande momento. Inclusive, o ideal às vezes até que fosse antes. Mas você tem que respeitar a decisão do paciente, né? Ninguém vai operar um doente sem que ele concorde. Então chega um momento que ele fala: doutor, realmente eu vou ter que operar, porque eu estou com muita dor e eu não consigo mais controlar essa dor. Por mais que você mostre para eles que eles não vão morrer dessa cirurgia e que ela só tem a ajudá-los, mas a gente tem que respeitar esse medo do doente. É interessante. A gente pega, quando eu vejo na minha prática, quando ele chega para mim, porque ele já se decidiu, né? Mas o medo ainda persiste. Então a gente conversa bastante. Eu vejo que eles têm muito medo de anestesia, né? Também. Ainda. Hoje, a anestesia é uma das coisas mais seguras. Nesse momento que a gente está vivendo agora, com essa pandemia, então com o coronavírus, você pedir para o paciente ir para o hospital é pior ainda, né? Com certeza. É claro que cada caso é um caso, a gente tem que ver se ele tem comorbidade, se ele não tem. O que é mais importante é resolver o problema dele, ou adiar mais um pouco para ver. Então isso tudo está em jogo, né? Me tira uma dúvida aqui, uma curiosidade. De quando você começou na reumatologia para hoje, mudou muito? Muito. Primeiro, a gente nós reumatologistas não tínhamos um arsenal de medicamento que a gente tem hoje. Então a gente tinha muito pouco a oferecer para o paciente. Como essas doenças todas vão levar o indivíduo a uma incapacidade, né? Aí o que eu vi? O paciente, longo tempo de doença, um tratamento não adequado, e ele chegava de cadeira de roda. Hoje eu me surpreendo, o paciente chega andando no meu consultório, né? Não tem mais isso.
E outra coisa, existia uma ideia de que o indivíduo só deveria fazer uma prótese depois de já uma certa idade. Isso é né? horrível. E hoje a gente sabe que não, a gente tem que ver o que está acontecendo naquela articulação. Se aquela articulação está ruim, o ideal é que você resolva logo. Né? Mas também as próteses mudaram muito, né? Houve uma evolução dos dois lados, né? Tanto da reumato quanto da ortopedia. Essa é a outra pergunta. Como é que você vê, com 39 anos de reumatologia, do ponto de vista de fora, vamos assim dizer, como é que você vê a evolução da ortopedia? Eu acho que foi muito boa, foi excelente, muito bom. Hoje a gente vê o ortopedista mais preparado, conhecendo as doenças nossas, que realmente são doenças difíceis, são doenças autoimunes, né? E a gente hoje eles ligam para a gente, né, muitas vezes, olha, eu estou com um paciente assim, o que você acha? Entra naquilo, qual já posso alterar, ou não posso, discute. E é muito bom, eu acho que vê evoluindo a cada dia melhor. Você falou das próteses, né? Os materiais melhoraram muito. E outra coisa que mudou muito é a recuperação do doente, né? Antigamente era mais arrastada, mais lenta. Hoje a gente se surpreende ver o doente já saindo do hospital numa fisioterapia que antes... No dia seguinte, praticamente. Retardava muito para ele, né? Então isso é um ganho, né? Muito bom para o doente. E você vê, por exemplo, eu acho bem curioso falar isso, você é de uma geração que viu praticamente a medicina se transformar, né? Com certeza. Uma medicina romântica de uma época que a gente tinha na área. A gente tinha a gente trabalhava muito com a clínica e exame físico, né? Hoje não, hoje, por exemplo, eu tinha só raio-x, quando eu veio medicina só tinha um raio-x. Aí depois veio antes da ressonância veio a tomografia, veio a ressonância, veio a densitometria, veio o ultrassom, e a gente teve que acompanhar essa evolução toda da medicina. Sim. Né? E hoje a gente já se fala em inteligência artificial, Big Data, que tem banco de imagem que vai te ajudar muito no diagnóstico, e outra medicina digital, e essas coisas todas são novos conceitos que eu acho que vão trazer muito para frente, uma melhoria muito grande. E é sempre legal dizer isso, porque como você viu essas coisas, a riqueza de conhecimento é incrível. É tanto caso que a gente já viu, né, que você com poucas informações já matou. Uma coisa assim, é claro que foi bom para o doente, mas assim, eu vi muita complicação que eu não vejo mais hoje, no passado. Então, assim, a artrite reumatoide que tinha, evoluía para uma amiloidose secundária, uma espondilite anquilosante, que o indivíduo ficava totalmente anquilosado. Hoje você já não vê isso, comprometimento sistêmico dessas doenças que você não vê mais. Legal. Por exemplo, uma manifestação da síndrome da cauda equina, você não vê mais isso em espondilite anquilosante. Então são coisas que ficaram no passado, praticamente no passado. E que as novas gerações não vão ver. Não vão ter esse conhecimento. Não vão conhecer, exato. E até do ponto de vista da ortopedia é interessante, porque se você pegar 39 anos para trás, as próteses estavam engatinhando ainda. Mal tinha no Brasil, tinha na Europa em alguns lugares, aqueles modelos iniciais com resultados totalmente diferentes do que nós temos hoje. Então, tanto a reumatologia quanto a ortopedia deram um salto cavalar tanto de conhecimento como principalmente de resultado, né, decorrente das melhorias que vieram. Né? E é legal, porque eu cresci na profissão vendo, assim, né, ouvindo as histórias e às vezes você mata algumas coisas pela experiência. Né? Eu acho que como médico eu sofria muito mais no passado do que hoje, porque pelo fato de hoje eu ter muito tratamento para oferecer e naquela época eu não tinha, e vi o paciente a cada dia piorando. Né? É legal. Ele jogava muito com a sorte, porque por exemplo, tem doenças, eu vou citar aqui a espondilite que tem hoje o nome errado, anquilosante, porque dá a impressão que todo mundo anquilosava. E hoje a gente sabe que nem todo mundo chega nesse estágio, né? Mas aquele cara que ia para a anquilose, a gente não tinha o que fazer para ele. E hoje eu tenho o que fazer para ele. Ele precisa só chegar no momento certo. É claro que num país como o nosso, a gente tem muita dificuldade de encontrar um especialista na área, em algumas regiões do país. Né? Então, e essa questão é interessante porque aí que eu acho que é outra dobradinha,
ortopedista reumatologista, porque pelo fato da gente fazer pronto-socorro, né? E vamos dizer assim, nós estamos melhores distribuídos no território nacional. Sim, sim. Muitas dessas doenças reumatológicas, quem vê primeiro é o ortopedista, porque o acometimento da doença se dá numa coluna, num quadril, num joelho, numa mão, num pé. Então, é um recado que a gente, né, eu sempre falo, a gente já deu aula assim, de explicar para os reumatologistas, para os ortopedistas, olha, isso aqui não é da área. Faça os exames, identifica o paciente, encaminha o quanto antes, faz um bom relatório, liga para o reumato, manda o paciente, porque a chance dele, de repente, não tem nenhuma sequela. Eu vou dar o exemplo aqui da lombalgia, da dor na coluna lombar, né? Que é claro que a grande maioria é mecânica e o paciente sempre procura o ortopedista. E aí é o que eu acho que o ortopedista tem que saber diferenciar bem essa lombalgia. Se ele avalia um paciente jovem com uma dor lombar que não melhora o repouso, é um grande momento para ele desconfiar que esse paciente, ou seja, que tem uma lombalgia aí de caráter inflamatório, Sim. não melhora com o repouso, porque a lombalgia mecânica melhora. Então ele já desconfiar e começar ou direcionar para o reumatologista, né? ou ele direciona, ou então ele avalia, faz alguns exames que vão ajudar. Sim, mas tem que identificar, né? Tem que identificar. E fazer alguma coisa, né? A gente sabe que hoje com a internet, a gente está fazendo um vídeo aqui que vai, né, tem capacidade de chegar em todos os lugares do Brasil. Essa é uma mensagem que fica, porque às vezes o colega lá da ponta, né, lá do interior, vê um caso como esse aí que você está falando e, pô, é a diferença entre ter um bom resultado ou um mau resultado do paciente. Exatamente. É o que a gente vê. Às vezes chega pra gente, né, um paciente já com sequela que ele poderia ter evitado aquilo se ele tivesse sido descoberto antes. Qual é a importância que você vê da reumato na ortopedia e da ortopedia na reumato? Exatamente esses casos que vão, às vezes até os dois especialistas estão envolvidos, estão vendo um doente, mas precisa saber diferenciar de quem é o doente, né? Eu me lembro de paciente, por exemplo, que o quadro clínico dele era mais do ortopedista do que do reumato. Então, um paciente que tinha um genovaro importante, um genoval, que precisava de uma correção e que procurava o reumatologista exatamente porque tinha dor articular. Só que ali ele tinha uma situação que é muito mais ortopédica, de uma correção mais ortopédica. Por outro lado, o que eu já citei, a lombalgia, né? O ortopedista tem que ter essa percepção de que até onde ele pode ir. E aí, olha, essa lombalgia não é minha. Eu vou mandar para o reumato investigar, porque esse paciente provavelmente não é mecânica a causa, é inflamatória, né? E se tiver também com uma outra relação até com outras especialidades na nossa área. Eu vou só citar rápido um exemplo. As uveites lá para o oftalmo, ele começa a tratar, de repente ele vê, olha, opa, isso aqui não é meu, ele não melhora, aí manda para a gente, né? Então, por quê? Porque nós temos doenças que dão uveite. Então, isso aí ocorre muito nessa relação que o reumatologista tem que saber o que é ortopédico, os traumas, por exemplo, traumas esportivos, dá muito chance do paciente chegar até no reumatologista. Também acontece o inverso, né? Por exemplo, tem situações que são muito complicadas para os dois. Sim. Eu me lembro quando eu fazia a reumatologia no início, o ombro que doía era bursite, tudo era bursite. Hoje a gente sabe que o ombro é um verdadeiro compêndio, universo, né? A outra coisa é o quadril, tem várias estruturas aí que também, sim, né? E tem coisas que são bem diferenciadas, vai para o ortopedista ou vai para o reumatologista, né? Por exemplo, o ombro, o paciente chega com uma dor no ombro, você vai investigar e já no exame físico já te dá algum sinal, ele não levanta o braço direito. Quando você vai fazer uma ressonância, tem uma rotura total do supraespinhal. Acabou ali a minha parte. Qual foi a minha parte? Eu fiz o diagnóstico, mas eu sei que esse paciente precisa de uma cirurgia ortopédica, claro, né? E é por aí, eu acho que ele saber onde pode ir. Agora, ele pode ter essa mesma dor no ombro e ser da minha área. É uma artrite reumatoide que está doendo, é o quadril que está doendo porque ele tem uma espondilite, ele tem uma entesite. Sim. E aí o ortopedista tem que começar a ver que isso é do reumatologista. Eu acho que essa
pensar junto. Essa visão é muito importante na formação dos dois especialistas. É um negócio que a gente sempre tenta fazer essa dobradinha, a gente se liga, encaminha paciente. Eu acho que eu fico feliz aqui, porque eu acho que é uma oportunidade que eu tive, né, de ter um reumato em casa, vamos assim dizer, e eu acho que os nossos pacientes se beneficiam bastante. Eu acho que isso, com certeza. Acho que esse é um recado. Uma coisa importante nisso tudo: se você pode trabalhar em conjunto, é melhor. Claro. Né? Você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Eu vou te dizer alguma coisa que é mais importante, principalmente se for da minha área, como você vai poder me dizer. Eu tenho a sorte de ter um pai nessa área, mas acho que, por exemplo... Mas também tenho a sorte de ter filho ortopedista. Mas assim, se não é a sua realidade, mas pelo menos procure um profissional, né? Sim, que você confia no teu hospital, né? Perto da tua clínica, troca uma conversa com ele, bate um papo, porque eu acho que os pacientes só têm a ganhar, você só tem a ganhar, o seu colega só tem a ganhar. Eu acho que é uma dobradinha que vale a pena. Você tem que ter no seu arsenal de amigos, vamos assim dizer, né? Para terminar, eu vou chamar você de pai, que é meu pai, e me conta a sua história. Conta aqui pra gente como é que você veio aqui para Brasília, por que você escolheu reumatologia, como é que você formou 85 residentes, ficou, né, 22 anos como chefe do hospital de base. Bom, eu acho que na vida tudo é oportunidade, né? Quando eu cheguei em Brasília, quando eu comecei a JAMEC em 77, eu fui para o hospital de base e lá então eu até nem sabia que ia fazer reumatologia. Então eu fui fazer clínica médica. Quando você começa a desenvolver um trabalho, como eu não tinha uma definição, já sabia que eu queria ser da área clínica. E aí eu comecei a ver que a reumatologia era uma especialidade brilhante, que tinha doenças raras, doenças que muita gente até nem queria se envolver, pela complexidade das doenças reumatológicas. Mas isso foi uma paixão, eu comecei a ver de outro jeito, a gostar disso aí. Então eu falei, não, isso é que eu quero fazer, e fui fazer reumatologia. E eu acho que uma coisa muito importante foi um momento também, porque eu comecei a trabalhar com grandes especialistas aqui, no hospital de base. Eu tinha a doutora Lúcia, eu tinha a doutora Lenice, eu tinha o doutor Frank, e eles me motivavam muito. E a gente tinha uma coisa que eu acho que é muito bom e que a medicina também tem perdido, que é uma hierarquia. Eu acho que você respeitar sempre o médico mais velho é muito importante. Vai te ajudar muito na tua profissão. E isso acontecia muito. Então, por exemplo, quando a doutora Lúcia saiu da chefia, que ela era minha chefe do hospital de base, eles me indicaram, ela e o doutor Frank me indicaram para dar continuidade ao trabalho deles. Eu aceitei a chefia, eu era bem jovem ainda, e ali tudo nós éramos a grande referência daqui de Brasília. Então já tínhamos uma estrutura montada de residência médica, aí eu assumi não só a chefia, mas assumi a coordenação da residência, e aumentei o número de residentes do hospital, que nós tínhamos, eram 2 residentes do primeiro ano e 2 residentes do segundo ano. Eu aumentei isso para 3. E aí a gente foi, então, lidando com os residentes e formando a residência. E foi muito bom, mas para mim foi um aprendizado muito grande. Eu tive residentes assim, espalhados para todo o Brasil, né? desde do norte ao sul. A gente até teve residente fora do Brasil. Tem mais residente hoje que mora nos Estados Unidos. Pô, bacana. Né? Isso aí é muito gratificante. Tem um residente hoje que está na universidade espalhada pelo Brasil todo. Em Minas, por aí, tem em Minas, tem no Nordeste, muitos no Nordeste, que trabalham hoje em universidade. Então, eu acho que, é o que eu digo, é uma questão de você aproveitar o seu momento, mas também ter um pouco de oportunidade, né? E não saber largar essas duas coisas, né? E você acha que conseguiu colaborar do jeito que queria? Ah, sim, me realizei muito. E por ter sido coordenador, eu também acho que foi aí um grande momento que eu vivenciei, porque foi quando chegaram todas essas drogas biológicas, imunobiológicos, que eu digo foi o meu melhor momento, foi em 2000, eu tinha tudo padronizado. Eu era coordenador da reumatologia. Foi o primeiro hospital no Brasil. Foi, eu tinha tudo. Eu fui o primeiro cara a montar, dentro de um hospital, uma sala também de pulsoterapia, de infusão de medicamentos biológicos.
Então eu tive grandes oportunidades e aproveitei todas. Eu acho que aí Legal. foi a minha grande realização profissional. Né? Depois eu me aposentei e hoje eu faço só consultório. Tenho um vínculo com o hospital ainda particular, né? Para alguns casos que eu preciso internar. Mas estou muito feliz com ter escolhido a medicina como profissão. Isso é legal. Eu acho que, por exemplo, esse vídeo, né, uma das grandes vantagens da internet é que isso aqui está eternizado. Sim. Isso aqui está eternizado. Um dia, né, os seus residentes estão espalhados aí Brasil afora, vão ver isso aqui, a gente, né, vai ver no futuro. E acho que isso tinha que ser dito. Eu acho que para o nosso primeiro vídeo de bate-papo não poderia ter outro convidado mais importante. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente faz tanta coisa e acaba com o tempo ficando esquecido, né? Acho que assim, ó, eu tive um momento aqui muito feliz e um tempo muito triste aqui no consultório. Veio um rapaz com uma paciente minha, lúpica, lá do hospital de base. Foi talvez a primeira paciente com lúpus que eu atendi no hospital de base. E ela tem 50 anos de lúpus. Caramba! E está muito bem controlada. Eu não sabia dessa. Não, para mim foi um momento de felicidade. De ver uma pessoa que tinha uma doença autoimune, que tratou comigo e está muito bem. Legal. E o neto que achou o meu nome na internet trouxe ela aqui. E o momento triste da história. Ela me procurou lá no meu ambulatório do hospital de base, ela falou: doutor, ninguém me conhece. Mas depois eu entendi, porque também as pessoas que trabalharam comigo foram aposentando. E hoje eu tenho uma nova geração. Sim. E as pessoas, não, aqui não trabalha o doutor Mário, né? Trabalha o ortopedista que é você, mas já não lembro mais de mim. Mas eu acho que essas histórias têm que ser contadas. Acho que essa é uma das vantagens desse vídeo, porque as pessoas vão olhar, vão ver, vão lembrar. O mais interessante de tudo é que essa paciente, por ter 50 anos de lúpus, ela tem mais tempo de doença do que eu de médico. Eu tenho 43 anos de medicina, ela tem 50 de lúpus, porque quando eu atendi pela primeira vez, ela já tinha lúpus. Caramba, é verdade. É muito interessante isso. Eu fico feliz quando eu vejo um paciente que eu operei anos atrás. Só a medicina tem essas histórias. Mas depois, tanto tempo Só a medicina tem essas histórias. E medicina é gratificante. E quando eu comecei a fazer reumato, os livros que a gente lia falavam que a sobrevida era 5 anos desses pacientes. É mesmo? Olha quanto tempo que ela tem hoje. 50 anos de doença. Ela tem hoje de vida, ela tem 86 anos. Caramba. Legal. A paciente está viva, está bem controlada e tudo. Ela veio para ela, foi, tanto para mim quanto para ela, foi uma felicidade imensa. Quase que a gente chora aqui no momento. Né? Mas pô, isso é legal. Tem muita história legal. Eu acho que, da minha parte como filho e colega de trabalho e sabe, a pessoa que eu me espelho, não poderia ter outra pessoa para começar essa nova série de vídeos. Fica aí as mensagens que a gente discutiu. E eu acho que a grande oportunidade disso aqui está eternizado. Com certeza. Eu sei que lá na frente um dia eu vou olhar isso aqui com muito carinho. Os seus residentes antigos, seus colegas de trabalho. Vão achar. Eu acho que é isso que eterniza, né? Que é o que você tanto falou. Acho que a internet tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Tá bom? Então acho que é isso aí. De repente a gente combina um outro, dependendo de como for a repercussão disso daqui, mas eu estou bem satisfeito, bem feliz. Essa é a nossa dobradinha, reumato ortopedia, em prol dos pacientes, e acho que todo mundo aqui só tem a ganhar. Acho que relação boa é a ganha e ganha os pacientes. Exatamente. Certinho? Certinho. Obrigado pela conversa. Nós estamos gravando uma sexta-feira à tarde, delicioso para começar aí o nosso final de semana. E um grande abraço para todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.